Na- Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Nós vamos conversar novamente. Desta vez o tema é depressão. Isso mesmo, a depressão que está presente quase sempre em nossas vidas. Se não nós mesmos, mas outra pessoa com quem a gente conviva. A depressão tem sido bastante comum neste século 21. E aí eu te convido a evitar frases do tipo: ai, gente, acordei tão chateada hoje, eu tô com depressão. Traz chocolate para mim? Gente, chocolate não resolve depressão. Essa pessoa que está com vontade de comer chocolate, ela está por algum motivo triste, ou ela está com algum problema ou com alguma coisa mal resolvida, talvez até uma disposição física mesmo, mas não é depressão. Depressão é algo que nos convida a olhar para o outro. A depressão é algo que está tão comum, as pessoas falam com tanta propriedade a partir do senso comum, que se esquecem que a depressão é um transtorno, a depressão é um transtorno, uma doença que tem CID, que precisa de tratamento, que precisa, dependendo do grau de medicação adequada, um tratamento muito responsável, muito consciente para que tudo dê certo e para que a pessoa se cure. Isso eu queria falar de início, como abertura, para que a gente perceba juntos que depressão não é algo que a gente possa fechar os olhos e deixar acontecer. De jeito nenhum. A depressão é uma coisa muito séria e, dependendo do grau em que a pessoa está com depressão, ela precisa que alguém a segure pela mão e a ajude a sair desse processo. Depressão não é um processo que a gente consiga sair sozinho. Às vezes até há pessoas mais conscientes ou que têm um grau depressivo mais leve e que possa ter uma grande melhoria. Mas são quadros que sempre podem se repetir e voltar mais graves. Então, depressão tem que ser cuidada a fundo, tem que ser pesquisada e tem que ser avaliada e diagnosticada, e é isso aí. A primeira coisa que acontece com uma pessoa depressiva é a tristeza. A tristeza surge assim, sabe, do nada. Pode ser que a pessoa esteja tudo bem no dia anterior e de repente amanheceu com uma tristeza, um vazio, uma angústia, uma amargura que ela não sabe de onde vem. Ela olha pela janela e vê tudo cinza, as cores parecem ter sumido, a árvore, o ipê amarelo florido não quer dizer nada para ela. Uma criança cantando, dançando, mesma coisa que nada. Uma novela, uma televisão, nada. Tudo perde o sentido. Até aquela sobremesa que a pessoa sente prazer, né? Ela gosta de comer pudim de leite e aí tem pudim de leite depois do almoço e nada. Ela não se interessa, ela não tem a mínima vontade de provar aquele pudim de leite. Ou então, caso contrário, ela quer meio que sufocar essa angústia comendo o pudim de leite inteiro. Então isso depende muito da pessoa. Tem pessoas que, entre os sintomas físicos acarretados pela depressão, que ficam com uma perda de apetite muito grande ou com um aumento do apetite muito grande. Vai daí que muitas pessoas depressivas, ou elas ficam muito magras ou muito gordas, porque dependendo, ela vai usar a comida, o alimento como uma fuga, uma saída daquilo que está doendo e que está machucando tanto. Outros sintomas físicos que podem surgir com a depressão é a insônia,
ou então uma sonolência excessiva. Por aí a gente vê que a depressão ela trabalha com os extremos. Tanto a pessoa pode ficar insone, sem conseguir dormir nada ou praticamente nada, como a pessoa pode dormir horas e horas, dias e dias, sem querer levantar da cama. Outra coisa também muito comum no sintoma depressivo físico são as dores. Dói o corpo, dói a cabeça, as dores que chegam não são só as dores da alma, as dores também são físicas, são sintomas físicos que chegam e se instalam sem que a pessoa se aperceba que aquilo pode estar ligado a uma depressão. Outro sintoma físico comum, além desses que eu falei, que seria a desregulação da perda do apetite ou as dores que surgem no corpo, também a pessoa pode sentir um cansaço imenso, uma exaustão terrível, que deixa ela prostrada, sem vontade de fazer nada. Claro, quem que está exausto, está tão cansado, consegue se levantar e ter energia para ir fazer as coisas que ele faz normalmente. E uma outra coisa também que afeta muito a pessoa depressiva é a falta de libido. Não há vontade de transar, ou essa vontade cai muito, diminui muito. Isso também é um sintoma depressivo. Além desses sintomas físicos, outros sintomas da depressão são os distúrbios do humor. Além da pessoa sentir uma tristeza grande, que perde o interesse por tudo, pelas cores da vida, digamos assim, a pessoa também, ela não sente mais prazer naquilo que ela sentia antes. E não é só no campo físico, não. O prazer que eu digo aqui não é só o prazer sexual, não. É aquilo também do prazer de comer pudim de doce de leite, é o prazer de viajar, é o prazer de conversar com os amigos, de uma festa, de se divertir. Esse prazer se esvai, é como se a pessoa nada a interessasse. Junto a tudo isso, a pessoa pode sentir medo, assim, ansiedade, um medo e uma ansiedade que não existiam antes. Não são todos os casos de depressão, mas em muitos casos, sim, a depressão vem acompanhada de ansiedade, vem acompanhada por um sentimento de culpa. Eu não deveria ter feito aquilo, ou eu não deveria ter feito isso, a culpa foi minha porque eu fiz isso, e se eu estou passando tudo isso é porque antes eu não previ, eu devia ter previsto que isso ia acontecer. Gente, enquanto nada disso faz sentido, essa culpa, essa carga, né, digamos assim, de emoções que maltratam, que machucam, nada disso está intimamente relacionado com a depressão. A depressão é algo maior, é algo que abarca muito mais da vida da pessoa do que o simples fato dela ter feito alguma coisa e se arrependido. Além dos sintomas físicos, além dos sintomas do humor, a pessoa também tem os sintomas sociais, que simplesmente não aceitar ir a uma festa, o casamento da prima que foi tão aguardado, esperado, ela não sente ânimo, ela não quer ir, não quer vestir uma roupa, não quer fazer uma maquiagem, um cabelo. Ou no caso do homem, ele não está afim, sabe, de alugar terno e passar por tudo aquilo e ter que estar lá limpinho, cheiroso, muitas vezes como o padrinho no altar. Ele não se interessa, ele não tem força, ele cede a vez dele de padrinho para uma pessoa. Para quê? Para uma outra pessoa. Para quê? Para que ele possa dizer, não, eu vou, sim, eu vou. E não apareça lá, porque ele sabe que como padrinho ele não pode faltar lá no altar. Mas como convidado, pouca gente vai perceber a ausência dele naquele momento do casamento. Então ele meio que refuga os convites sociais,
os batizados, os casamentos, as festas de aniversário, onde a pessoa percebe que ela vai fazer falta, então ela prefere não se comprometer, ela dá uma desculpa, ela diz que vai estar ocupada, que está muito cansada, que vai ter que viajar, enfim, qualquer coisa para não estar presente nesses compromissos sociais. Por quê? Porque, na verdade, tudo que ela quer é ficar na cama. Ela quer ficar ali, quieta, deixada de lado. Parece que aquilo ali é a única forma de amenizar aquela angústia. Se é que ameniza, eu acho que não. Fica ali doendo a angústia e esse abismo, essa dor. Mas só que a pessoa não tem força. Aquela fraqueza física também se mistura com essa falta de vontade, de iniciativa. É o físico atuando junto com o psicológico, o emocional, e aí vira uma coisa só. É uma doença que realmente maltrata muito, ela ataca de várias frentes. Então, falamos sobre os sintomas, né? O que sente uma pessoa com depressão. Mas, gente, como fazer para ajudar? Como estar presente na vida dessa pessoa? Simplesmente ouvindo-a, estando perto, tentando entender de alguma forma o que aquela pessoa sente. Nunca mesmo a gente às vezes vê uma pessoa depressiva dançando numa festa. Tá, pá, ela fez das tripas coração e foi para tal festa. E ali ela se animou, e ela dançou, conversou, tomou uma bebidinha, ainda que tranquilamente, de leve, beleza. No outro dia você ouve, fulana não vem trabalhar porque atacou a depressão. Aí a primeira coisa que a nossa tendência é pensar, mas como? Ontem ela estava ótima, estava lá na festa dançando, foi para balada, tomou todas, assim até eu tô com depressão. Não julgue. Sabe por quê? Porque quando vêm os sintomas do humor, eles oscilam ao longo do dia. Pode ser que a pessoa amanheça de uma forma e à tarde ela esteja de outra forma e à noite ela esteja de uma outra forma ainda. Pode ser que a pessoa amanheça bem o dia e vá dormir muito mal. Também pode acontecer o contrário, a pessoa amanhece péssima, não consegue levantar, não consegue trabalhar. Ao longo do dia, ela vai melhorando e à noite ela está bem, ela está relativamente bem. Então, é por isso que muitas vezes a gente confunde. Mas como que fulano tem depressão? Depressão assim até eu. Mas, na verdade, faz parte dessa oscilação do humor. Então, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é julgar, porque nós não sabemos, nós não estamos dentro da mente da outra pessoa. Nós não temos como sentir o que ela sente. O máximo que a gente pode fazer é ouvi-la e tentar entender, tentar compreender. Ainda que ela não fale claramente, porque assim, a pessoa depressiva também, ela não vem com uma aula pronta, os sintomas são esse, eu sinto isso, não. Ela vai falar muito pouco ou quase nada sobre ela. Pois se afinal de contas ela está se sentindo um lixo, como que ela vai falar sobre ela? A autoestima está lá embaixo. A pessoa depressiva tem uma baixa autoestima crônica, ela não vê nada de bom nela, de positivo. Ela só vê coisas ruins. Ela só se vê feia, amargurada, esquisita, sem graça. Acha que os outros estão ali de favor, que não querem estar com ela. Por isso que eu falei também antes, pela culpa que ela sente de estar doente.
Mas, gente, não tem nada acontecendo na minha vida de ruim. Por que eu estou sentindo tudo isso? Tanta gente que foi atropelada e está no hospital rindo, tanta gente que perdeu um parente semana passada e está bem. E eu estou assim, que direito eu tenho de estar ruim? Que direito que eu tenho de estar mal? Todo direito de estar mal. Porque a depressão, ela não escolhe cara, ela não escolhe conta bancária, ela não escolhe nível social, intelectual. A depressão, ela atinge toda e qualquer pessoa que tenha uma predisposição para isso. Então, é um tratamento que ele tem que ser feito em duas frentes. A parte química cerebral, né, das conexões cerebrais, que aí o psiquiatra é que vai fazer uma avaliação e vai prescrever uma medicação, a medicação eficiente. E também o terapeuta, é preciso fazer uma psicoterapia focada para isso, para esse tratamento. É preciso que o psicólogo converse com o médico e vice-versa, para que eles entendam qual o melhor caminho a traçar, a seguir com aquele paciente. Mas, Leca, se todo mundo tem depressão e tal, a pessoa não se recupera sozinha? Não, ela não se recupera sozinha, ela precisa de ajuda. Ela precisa, de novo, né, que pegue pela mão e a leve para um tratamento. Por quê? O que acontece se não houver um tratamento? Bom, quando não há um tratamento, quando a pessoa ela não é assistida, ela é deixada, né, a Deus dará, ela consigo mesma, vai surgindo um sentimento chamado de desesperança. Esse sentimento de desesperança, só pelo nome a gente percebe, é não ter esperança de dias melhores, é não ter fé, esperança de que algo vai mudar, de que algo vai melhorar. E se eu não acredito que algo vai mudar, que algo vai melhorar na minha vida, para que eu vou continuar viva? Então, essa desesperança, ela é perigosa, porque à medida em que ela se alastra e envolve a pessoa começa a ter pensamentos, ideações suicidas. Sim, de acabar com a própria vida. E isso é comum, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Porque essa pessoa realmente não é porque ela queira, ela não tem forças, ela não tem capacidade nem física e nem mental de se levantar sozinha, de marcar a consulta, ir para o terapeuta. Ela pode até fazer isso, mas aí na primeira consulta, segunda, terceira, ela desiste. É preciso que ela saiba que essa desesperança vai acabar, que não é permanente, que isso vai mudar na vida dela. E que muitas pessoas, sim, se curam da depressão. Muitas pessoas passam por todas as fases da depressão e chegam nessa fase horrorosa da desesperança, mas conseguem sair. Que não se pode, de maneira nenhuma, ficar sem tratamento, que não se pode de maneira nenhuma recusar ajuda. A pessoa depressiva, ela precisa saber que ela tem que estender a mão para aquela pessoa que ofereceu ajuda a ela. Tem que se levantar da cama e tem que ir aos poucos conseguindo fazer uma coisa ou outra. Escovar os dentes pode ser um ganho, assim, uma coisa, um avanço considerável. Nada pode ser desprezado, nenhum sintoma, nenhum avanço. Não é da noite para o dia, a pessoa não fica depressiva da noite para o dia. Sim, pode ser que ela estava tudo bem hoje e ela acorda e depressiva. Sim, pode acontecer. Mas quando o profissional que assiste essa pessoa vai fazer uma pesquisa, lá de trás as coisas já não vinham boas.
Ou então ela tinha sintomas físicos, de dores, de tudo aquilo que a gente falou, só que nada disso foi visto antes. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica o tratamento, mais difícil fica mais difícil fica a chance de intervenção junto a essa pessoa. É por isso que depressão não é brincadeira, não é algo que aparece do nada, é algo, pelo contrário, que vem de algum tempo já se manifestando e a gente não percebe e que necessita de ajuda. Se eu tenho depressão, eu preciso estender a minha mão e receber ajuda. A gente precisa se ajudar uns aos outros. Então, vamos que vamos, ótima semana, fique com Deus, muito obrigada por estar aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, aqui no finzinho tem o quadrinho para você se inscrever, inscreva-se, acesse o sininho, porque aí você vai ser o primeiro a receber todos os avisos de vídeo desse canal, onde a gente fala de relacionamento humano e sua complexidade ou sua simplicidade. Isso depende do ponto de vista. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.